Vamos falar hoje sobre velocidade e mobilidade. É um tema muito importante e que faz uma diferença enorme na sua qualidade de vida e na sua alta performance. Se você entender o que é imobilidade e o que é velocidade. A Neija, que é força interna, e Neija Chuan, que é a arte marcial da força interna, ela preserva muito a imobilidade. Mas aí eu tenho ouvido muito, e é comum ouvir, né? Falar que imobilidade, não, esses exercícios são muito parados. O próprio Jô Soares falou, né, que o Tai Chi Chuan é uma arte marcial para matar de tédio, né? Então tá, então vai morrer de tédio, né? Mas na verdade não é isso. Se a gente for estudar, né, minuciosamente a velocidade e a imobilidade, nós vamos abrir um campo de visão muito amplo. Então, observa assim, aqui é meu campo de visão. Eu posso ver meu dedo. Continuo vendo meu dedo. Continuo, não vejo mais. Então, este ponto, no meu campo de visão, é o ponto cego da visão. E aqui é o ponto da visão. Todo esse campo aqui é visão, mas passou desse limite, já é o ponto cego. Então, dentro de tudo que nós fazemos, existe um campo de visão, que é fácil de ser observado, e existe um campo que é o ponto cego da visão. E esse ponto cego, você tem que perceber ele através da percepção visual, da visão propriamente dita. Então, o que eu estou falando para você? Que nós temos os sentidos, né, das percepções do mundo fora para o mundo dentro. Então, nós temos os 6 sentidos, né? Que é a sensação, é a visão, a audição, olfato, paladar. E isso são os órgãos dos sentidos. Mas o que nós não vemos no campo da visão, que é o ponto cego, é que os órgãos da visão são os meios do corpo comunicar para você que está dentro do corpo o que está acontecendo no mundo fora. Enquanto nós não nos localizarmos dentro da realidade, da forma, nós vamos pensar que somos o corpo e todos os sensores que estão atuando para nos informar do que está acontecendo fora passa a ser uma coisa imperceptível ao nível da consciência. Porque é natural ver, é natural ouvir, a gente já nasce com esses sensores atuando, trabalhando e informando de tal forma que a gente não percebe que sem eles, o que acontece no mundo fora não dá para perceber por quem está dentro. Olha o que eu estou te falando. Então, quando nós fazemos a meditação samurai, nós fazemos o quê? Nós estamos nos conscientizando de quem nós somos, onde estamos, quem é o corpo e para que ele serve. Quando nós ajuizamos essa realidade da natureza humana, a vida e o mundo muda de perspectiva. E fica com uma perspectiva totalmente diferente. Um nível de consciência diferente. Então, eu vou falar muitas coisas num intervalo de tempo muito pequeno, porque é muita informação e o tempo que nós temos para falarmos nessas versões de live, de vídeos, né, de YouTube e outros recursos, não nos permite fazer uma explanação muito extensa. Então, a gente tem que fazer um mosaico rápido, né? E que seja bem nutritivo e útil para você. Porque se eu estou chamando a sua atenção e você está prestando atenção no que eu estou dizendo, isso tem que ser bom para você, importante para você. Porque se não for, eu vou estar sendo a pior ladrão.
porque eu estou roubando o seu tempo de vida, que você poderia estar vivendo de uma forma útil e importante para você. Entende isso? Para mim isso é muito importante. Então vamos falar coisas úteis sempre. E vamos juntando as peças, tá? Porque cada encontro que eu tenho com você, cada Ichigo Ichie que eu tenho com você, eu vou falando um pedaço do todo. Então hoje a discussão é imobilidade e velocidade versus uma com a outra. Todo mundo diz, mas eu não vou fazer essa postura, porque essa postura é muito parada. Não é parada, não existe nada parado no universo. O que está parado no universo está morto e ele é recolhido. Entende isso? Tudo que está parado está morto e é recolhido. E o que sobra, né, dessa carcaça morta, ela é transformada em outra coisa, ou seja, ela desatomiza. Não é desatomizar, né? Porque o átomo continua. Então, seria desmaterializar. Desmaterializar, é isso mesmo. É que minha cabeça vai muito rápida. Eu estou falando com você, mas eu estou vendo um monte de coisa numa velocidade absurda. E eu tento falar isso de forma a não falar muito rápido e também não perder, né, o fio da meada do que está sendo dito. Então, é um grande exercício para mim também estar falando nesse momento, nessa velocidade, através desse sistema. Tá, vamos continuar. Então, presta atenção, quando o Anjanzai, que é o patriarca do Ichuan, que é a arte da imobilidade, aonde você vai trabalhar só a mente que cria, que não é a mente que pensa, mas a mente que cria. Essa mente só pode ser trabalhada e desenvolvida através da imobilidade. Ele disse assim num poema dele: a imobilidade é a mãe do movimento eterno. Imobilidade é a mãe do movimento eterno. Imobilidade é a mãe do movimento eterno. Significa o quê? Que imobilidade não é inércia. Quando você está inerte, nada está acontecendo. Então, quando você está inerte, vamos colocar umas aspas, quando você está inerte, quando você está assistindo um programa de televisão, quando você está dormindo, né, quando você está sentado num banco, ou no metrô, ou sei lá onde, ou seja, quando você não está numa dinâmica total do seu corpo, você está em inércia, ou seja, nada está acontecendo dentro, além do metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? O mínimo que o corpo precisa de movimento interno para manter o corpo vivo. Isso é o metabolismo basal, que é o que acontece quando você dorme. Você dorme, mas o corpo não dorme, o corpo continua trabalhando, você continua respirando, o rim continua filtrando sangue, e assim sucessivamente com todos os órgãos dos sistemas internos orgânicos do corpo. Porque se não fosse assim, você morreria, né? Se o coração para de bater, se o rim para de filtrar, você entendeu? Então, existe um metabolismo basal que ele acontece involuntário à sua vontade. Você não precisa pensar para que isso aconteça. E isso gera um consumo de energia e um desgaste orgânico. Então, vamos falar o importante desse encontro agora. Todo esse processo interior é para manter as células vivas. Cada sistema do corpo tem uma célula característica do sistema. Então, tem a célula hepática, que é a célula do fígado. Tem a célula cardíaca, que é a célula do coração. E assim vai para todos os outros órgãos. Então, cada célula, ela tem uma função específica que vai cumprir a missão do órgão. Então, o órgão, ele é milhões de células que juntas formam o órgão, que cumpre uma função. Então, um órgão, um fígado de uma criança, como o fígado de um homem de 1,90 m,
né? Há uma diferença enorme ao nível de tamanho, mas as células são iguais. Aumenta o número de células e não o tamanho das células. Entende? É muito importante a gente começar a ver a vida através de um microscópio, ou seja, ver como que funciona o macro em função do que está acontecendo no micro. Então, no micro, a célula respira, a célula come, então a célula joga toxinas através da respiração e joga toxinas através da sua alimentação no sangue. Eu estou dando um salto quântico, tá? Porque tem um processo aí, né? Da onde ela joga, para onde vai, como é que entra no sangue, do sangue como é que é eliminado através dos sistemas. Através dos órgãos, tá? Então, isso são as toxinas, isso é sujeira. Eu não vou falar uma palavra explícita que clarearia muito sua mente, porque eu não gosto de falar determinadas palavras. Mas a célula, ela excreta, né? O que ela não precisa e absorve o que é útil para ela. Aonde vai toda essa excreção da célula? Para o seu sangue. Para onde vai o seu sangue? Permear os seus tecidos todos, ósseo, muscular, de ligamentos, órgãos. Vai junto. E conforme vai junto, então, quando o sangue é limpo e purificado, tudo isso também vai junto. Enfim, acho que deu para você entender como funciona essa questão no ângulo do micro, né, da unidade funcional do corpo, que é a célula. Muito bem. Então, se o corpo ele é dinâmico, o fluxo do sangue, né, e a circulação também é dinâmica. Então, fica fácil de limpar o sangue. Mas se a pessoa tem uma vida sedentária, a palavra, né, é sedentarismo, então o fluxo ele não precisa ser tão forte. E quando ele deixa de ser um fluxo forte, então é onde começa a acumular as toxinas, ou seja, né, tudo que é ejetado da célula, porque não serve mais, vai se acumulando. Vai se acumulando. E aí o que que acontece? À medida que essa sujeira vai acumulando nos tecidos, vai ficando cada vez mais difícil para o sangue passar e permear todos os sistemas do corpo, do organismo. E aí fica um círculo vicioso, porque se ele não pode passar, então ele não pode remover. Se ele não pode remover, vai haver um acúmulo. Havendo um acúmulo, dificulta o fluxo. E dificultando o fluxo, não dá para ser removido. E isso é uma bola de neve que vai aumentando. E é aquele momento que você fala, estou ficando enferrujado, não consigo me mexer, você quer esticar o braço não estica, você quer dobrar e não dobra. Por quê? Porque o corpo está impregnado de toxina. O corpo está impregnado de resíduo. Mas se fosse só isso, estava bom. Mas tem uma outra coisa que acontece junto. O sangue anda porque a energia anda. Porque sangue e energia é homem e sombra. Onde vai um, vai outro. Então, se a energia vai, o sangue vai. Se a energia não vai, o sangue não vai. Mas eu posso mudar isso através do sedentarismo. Porque se eu bloqueio o sangue, a energia não vai passar. Então, a energia para passar, ela tem que estar com o fluxo livre. O corpo tem que estar totalmente desobstruído. Desobstruído, a energia vai, o sangue vai e o corpo fica bom. Mas, na menor tensão, na menor pressão, a energia para. Ela não flui. E se ela não flui, o sangue não vai. Porque sangue e energia é homem e sombra. Os dois andam juntos. O movimento
o movimento provocado e intencional, ele vai acionar o processo da energia. Por quê? Porque a energia, ela é cláusula contratual, tá? A energia, ela obedece à intenção. Então, se eu tenho a intenção de fazer esse movimento, eu não preciso pensar, ele acontece. Por quê? Porque imediatamente o Qi, que está no tanque de gasolina, no reservatório do corpo, ele foi acionado, esse feixe, né, de músculos e ligamentos e ossos que são necessários para esse movimento, essa energia foi acessada, ela preencheu tudo e aí o movimento pôde ser executado. Então, veja o que eu falei e revelei para você. O movimento aciona o Qi. O recolhimento, o Qi retorna. Se eu entro em ação, o Qi expande. Se eu recolho, o Qi retorna para o centro, para o reservatório de energia que está dentro do corpo. Isso é fundamental. Então, não importa o que você faça, isso é uma realidade da natureza humana. E aí eu falo para você, como seria legal acionar esse Qi? Qual é a melhor forma para acionar esse Qi? O Qigong, Zanzhuang, que é ficar imóvel, como uma estaca. O Tai Chi Chuan. Não existe atividade mais perfeita e mais completa para o sistema nervoso, para o corpo, na sua totalidade, do que o Tai Chi Chuan. Por isso ele é considerado a arte suprema. Porque todas as artes saem da arte suprema. Quando você vai dominar a sua arte? Quando você dominou o movimento. E o movimento é Tai Chi. Tai Chi Chuan é uma arte marcial do Tai Chi. Então, é importante você entender isso. Muito bem. Então, se eu vou fazer uma prática com serenidade, com um movimento aberto, que eu estou invocando o Qi para todo o corpo numa única vez, e eu faço movimentos fluidos, eu estou fazendo um grande movimento interno, aonde as toxinas e as estagnações estão sendo removidas através do próprio fluxo do sangue e da energia. Porque uma coisa que você precisa entender é que se a energia não circula, ela é igual água, é igual vento, tem que circular. Eles têm que estar em constante movimento para estarem vivos. Se a água não tem movimento, ela apodrece. Se o vento, né, que é o ar, não tem movimento, ele também estagna. Uma casa que fica fechada, você não consegue entrar. Uma casa que não tem ventilação e movimentação do ar, você não consegue ficar, você não se sente bem. Então, isso é o Feng Shui, que é a arte, a arquitetura energética, que é água e vento. São duas energias que precisam estar em movimento. Mas a energia, o Qi primordial, ele é fundamental que esteja em movimento. Se ele não estiver em movimento, ele vai cristalizar. E aí é onde você aperta o corpo e fala, nossa, meu, como dói! Dói pra caramba! E você nem sabe que você tem pontos doloridos no seu corpo, porque você desconhece essa fisiologia da natureza humana. Né? Muito bem. Então, primeiro, você tem que ter um movimento 100% atuando e estimulando o corpo. Segundo, tem que ter uma velocidade adequada, não pode nem ser menos e nem ser mais. Por que não pode ser mais? Já que nós falamos por que não pode ser menos, que é a inércia. Por que não pode ser mais? Porque quando você faz uma velocidade acelerada, como é que eu sei que a minha velocidade está acelerada, Velzi? Quando há alteração cardíaca e respiratória, você está executando um movimento a uma velocidade que está além da sua capacidade interna. Então, o organismo vai ter que compensar isso